Fala aí pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Nesse vídeo vamos falar aqui um pouco sobre o princípio da generosidade, um princípio que foi praticado e ensinado por Jesus como algo muito importante. Se você tem dúvidas sobre o que é generosidade, como é possível praticar generosidade, o que a generosidade tem a ver com os nossos bens, com as nossas finanças, com o nosso tempo, com o nosso trabalho, o nosso dia a dia, você vai ter algumas respostas aqui nesse vídeo e o porquê é importante a gente ser generoso. Então fica até o final que você vai conseguir aí junto comigo obter algumas respostas aí para essas perguntas, tá? Para quem não me conhece, meu nome é César, eu gravo estes vídeos aqui para que eles fiquem aqui registrados com o meu ponto de vista sobre alguns temas e princípios da Bíblia. Esse vídeo é para qualquer pessoa que esteja buscando respostas e que não tenha acesso à Bíblia ou não tenha acesso ao conhecimento que é ensinado através da Bíblia. Então, se você é uma dessas pessoas, ou se você também já conhece, mas quer ouvir um pouco mais sobre esse conceito, fique à vontade, participe. Se quiser também pode comentar aí, fique à vontade, não tem problema. Serão muito bem-vindos os comentários, tá certo? Então, para começar, o que nós vamos falar aqui? Se você procurar sobre generosidade, o significado de generosidade lá no dicionário, o que você vai encontrar lá? Que generosidade é a virtude de você repartir com o outro ou com os outros de forma espontânea, né? Sem interesse, sem buscar algo em troca daquilo que você está fazendo. Olha que interessante o que já está dizendo lá no dicionário, se você for buscar o significado de generosidade. Mas nós estamos aqui para mostrar que esse princípio, essa prática, ela foi ensinada por Jesus. E por que eu quero trazer esse ensinamento aqui para você e para você que crê em Jesus? Por quê? Para a gente falar que nós somos cristãos, não basta eu somente declarar isso da minha boca. Eu falar assim, eu sou cristão, eu acho Jesus Cristo maravilhoso, eu creio nele como o meu Senhor e o meu Salvador. Isso é uma palavra, uma declaração de que você sim acredita nele, você tem fé em Jesus Cristo, mas não quer dizer e não representa exatamente que você é um cristão. Porque ser um cristão é quando você pratica atos e princípios que estão relacionados ao Cristo, às coisas que Jesus fez e as coisas que ele nos ensinou, não é? E os princípios que ele deixou. Então, vamos lá. E aí a gente tem que usar o quê? A Bíblia, né? Onde mais tem ensinamentos e que mostra aí o que Jesus fez e as práticas que ele trouxe. Na Bíblia. Então nós vamos aí, eu quero trazer para vocês, porque tem uma historinha que aconteceu num certo momento, onde alguns homens perguntaram para Jesus, olha, Jesus, o que eu preciso fazer aí para eu ser bom, né? Para eu agradar a Deus e tal, né? Você está aqui e tal, falando que você é o Filho de Deus e que você é o próprio Deus, mas o que eu posso fazer para agradar a Deus, né? Então Jesus responde para aqueles homens que estavam perguntando, né? Ele responde assim, olha, é o seguinte, o que está escrito lá na lei de Moisés? O que está escrito lá? Né? O homem respondeu, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e toda a sua mente, e ame o seu próximo como a si mesmo. E Jesus fala assim, tá certo, é isso aí, faça isso, né? E você vai viver. Aí o homem falou assim, eu tenho feito isso, mas quem é meu próximo, Jesus? E aí Jesus vai começar a responder com uma historinha. E eu quero ler essa historinha para vocês aqui, porque é bem interessante aí, né? Quem é o próximo? Quem é essa pessoa que nós devemos ajudar, que nós devemos praticar a generosidade? E aí tem aqui a historinha, está no livro de Lucas, né? No capítulo 10, a partir do versículo 30. E se vocês quiserem, pode ler, se vocês tiverem acesso à Bíblia. Se não, eu vou ler aqui, vou deixar registrado para vocês o que Jesus ensinou, né? Diz o seguinte aqui na Bíblia, ó. Certo homem descia de Jerusalém a Jericó, quando foi atacado por bandidos
Eles lhe tiraram as roupas, o espancaram e o deixaram quase morto à beira da estrada. Por acaso descia por ali um sacerdote, um homem importante, certo? Pensem assim, um homem importante. Quando viu o homem caído, ele atravessou para o outro lado da estrada. Olha o comportamento desse sacerdote, hein? Depois, um levita fazia o mesmo caminho e viu o homem caído. O levita, um homem importante também, um cantor lá, um músico da época, e também atravessou e passou longe. E aí, olha que interessante, veio um samaritano, um homem comum, não necessariamente mais importante ou menos, um homem comum. E ao ver o homem, teve compaixão dele. Foi até ele, tratou dos seus ferimentos com óleo e vinho e os enfaixou. Depois colocou o homem em seu jumentinho e o levou a uma hospedaria, onde ele cuidou, deixou ali o homem, cuidou dele. No dia seguinte deu mais 2 moedas de pratas ao dono da hospedaria e disse: cuide deste homem. Se você precisar gastar mais com ele, eu vou lhe pagar quando voltar. Aí Jesus pergunta, qual desses 3 você diria que foi o próximo do homem atacado pelos bandidos? Perguntou Jesus. O especialista da lei respondeu: aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus disse: vá e faça o mesmo. Olha só, a última frase de Jesus é: vá e faça o mesmo. Então, respondendo a primeira das perguntas que eu coloquei aqui, que a gente quer falar sobre a generosidade. Nós falamos o que é o princípio da generosidade, Mostramos um exemplo e agora eu quero dizer assim, por que é importante que nós façamos a generosidade? Porque isso também é um princípio que foi praticado por Jesus. E ele mesmo disse, em uma ordem imperativa: vá e faça o mesmo. Ou seja, como a gente pratica a generosidade? Aí eu te pergunto, isso tem a ver somente com os bens materiais? Isso tem a ver somente com você doar alguma coisa a outra pessoa? E eu quero mostrar aqui para vocês que não. Essa história mostra pra gente que não. Não está somente nos bens materiais, naquilo que você entrega de valor financeiro para alguém, mas tem a ver com muito mais. E aqui, no contexto dessa história, olha que interessante, aquele homem samaritano, ele deixou o que estava fazendo, ele estava fazendo uma viagem, ele parou a sua viagem para socorrer um desconhecido. E esse desconhecido que estava ali, ele fez um serviço de fazer ali, tratar as feridas daquele moço que estava ali. Provavelmente ele também cobriu esse homem, porque ele já tinha sido, até as suas vestes haviam sido roubadas. Ele levou esse homem a um local onde ele cuidou daquele homem e ainda deu um pouco de dinheiro também para que aquele homem pudesse ser cuidado, Então, ele fez todos estes atos, Aquele homem que, olha que interessante, não se resumiu somente a dinheiro, se resumiu a tempo de atenção, se resumiu a cuidado, se resumiu a compaixão, algo que é feito por amor. Olha que interessante. E sabe o que ficou mais marcado nessa história? De que eu posso deixar aqui para vocês, de que o que ele fez por aquele homem, ele fez sem esperar nada em troca. Porque o que aquele homem tinha para oferecer? O que aquele homem tinha para oferecer? Respondam para mim. Nada. Ele foi roubado, ele ficou sem nada, ficou até sem roupas. E ele não tinha nada para oferecer em troca. Então, esse foi um ato muito bonito e que demonstra como deve ser a nossa intenção para praticar a generosidade. A generosidade, ela não pode ser um ato de barganha. Ela não pode ser algo que a gente faça esperando receber algo em troca. Eu faço parte de uma igreja, eu faço parte de uma série de locais de sociedade que eu convivo, na qual muitas vezes eu preciso contribuir com algo para receber algo em troca. Mas eu quero dizer para vocês que quando a gente faz algo buscando algo em troca, isso não é generosidade. Isso não se trata da generosidade. A generosidade é quando você reparte daquilo que você tem por amor, seja o seu tempo,
seja a sua atenção, seja um cuidado, um tratamento, seja um serviço, e que você faz sem esperar nada em troca. E quando você faz isso, por quem? Pelo próximo, né? Por aquele que precisa. Então, se você quer praticar a generosidade, é muito simples, é só você olhar para o lado. Pode ter certeza que vai ter alguém que precisa da sua generosidade. Vai ter alguma pessoa que precisa da sua generosidade. Então, eu quero aqui agora até usar mais um exemplo, que é o exemplo do próprio apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, lá no livro de Atos, agora eu vou abrir no livro de Atos, no capítulo 20, versículo 35, ele diz o seguinte, ó: eu fui um exemplo constante de como podemos, com um trabalho árduo, ajudar os necessitados, lembrando as palavras do Senhor Jesus: a bênção maior em dar do que receber. E por que eu quero chamar a atenção nesse versículo? Porque o apóstolo Paulo, ele era um missionário, que ele viajava, ia até os locais para falar sobre as boas novas, para explicar a palavra de Deus para as pessoas e mostrar como Jesus era bom e ensinar os princípios de Jesus para as pessoas. Só que Paulo trabalhava e ele fazia de uma forma com que o trabalho que ele fazia custeasse esse trabalho missionário que ele fazia, mas não somente o trabalho dele, é das pessoas que acompanhavam, porque Paulo não andava sozinho, ele andava numa comitiva de pessoas. Então, através do trabalho que ele fazia, os trabalhos braçais que Paulo realizava, ele custeava as suas missões, mas ele também ajudava os necessitados. E ele reforça que mais bem-aventurado é dar do que receber. E aí, por que eu estou trazendo isso nesse vídeo? E eu quero que você preste atenção, porque isso vai trazer uma resposta para você. Uma resposta importante, porque o ato da generosidade, ele é muito melhor para você do que para quem recebe. E sabe por quê? Eu vou te falar. Porque você ser generoso e você ajudar alguém diz muito mais sobre quem você é do que sobre o outro. Porque isso daí mostra que você está praticando algo muito bom, por amor, sem interesse de receber nada em troca. E isso melhora você, isso melhora a sua natureza, isso demonstra que você está vivendo um princípio que foi ensinado por Jesus. Isso é o que te faz poder falar de boca cheia que você é um cristão. Alguém que segue Jesus, segue aquilo que Jesus ensinou. Então, a generosidade, até para a gente concluir esse vídeo, a generosidade é algo que é bom para nós, porque ela diminui o nosso ego. Ela diminui aquilo que a gente só quer reter para nós mesmos, aquilo que a gente só está preocupado para o nosso bem, para o nosso bem-estar, só para aquilo que, eu não vou repartir não, porque vai faltar. Confiança. Isso ajuda a aumentar a nossa confiança em Deus, quando a gente reparte com o próximo, quando a gente não apenas o nosso dinheiro, mas o nosso tempo, a nossa atenção. E isso, sabe o que é interessante? Que você não precisa estar dentro de uma igreja para você fazer. Você pode repartir o seu tempo, você pode repartir a sua atenção, você pode repartir o seu carinho com pessoas em todos os lugares. Não somente dentro de um templo religioso, você pode fazer isso no seu trabalho, você pode fazer isso na sua escola, você pode fazer isso no teu grupo de amigos, você pode fazer isso no futebol com aquele seu amigo que está precisando de uma palavra, de um abraço, de um conselho. Você pode fazer isso em qualquer lugar sem esperar nada em troca. Isso é ser generoso. Então, se você gostou, daquilo que eu expliquei aqui sobre generosidade nesse vídeo, fica à vontade. Se você quiser curtir, quiser compartilhar, quiser encaminhar isso para algum amigo, compartilhar, que eu falei que é compartilhar, fica à vontade. Se você quiser comentar aqui alguma coisa embaixo, fica à vontade. A minha intenção desse vídeo é que ele fique aqui, que ele fique gravado, para que, se alguém tiver curiosidade de saber e tiver interesse em entender mais sobre a generosidade e esse princípio que Jesus deixou na Bíblia, se alguém tiver curiosidade, vai encontrar essas respostas nesse vídeo, tá certo?
E eu espero que você tenha sido abençoado com esta palavra, que Deus abençoe a sua vida, que Deus possa iluminar os seus caminhos e que você tenha muita paz. É isso aí. Até o próximo vídeo.